Guarde essa data agora mesmo, 12 de agosto de 2026. Nesse dia, o Sol desaparece bem no meio do seu signo. Um eclipse solar total acontece exatamente em Leão. E isso muda a forma como o dinheiro circula na sua vida. Não é exagero, não é força de expressão. É o céu marcando um ponto de virada financeira para você. Você sentiu isso chegando, mesmo sem saber explicar. Aquela inquietação com as contas, com o salário, com o futuro, aquela vontade de virar a página financeira de uma vez. Fica comigo porque hoje eu vou te mostrar exatamente o que fazer. Eclipses não acontecem todo mês, nem em qualquer signo qualquer. Eles marcam capítulos, não parágrafos soltos da sua história. E quando o capítulo é sobre dinheiro, o corpo sente antes da mente. Você trava na hora de abrir o aplicativo do banco. Adia a conversa sobre dívida, sobre orçamento, sobre planejamento futuro. Isso não é preguiça, isso é proteção contra um assunto incômodo. Hoje a gente vai encarar esse assunto juntos, com calma. Sem julgamento, sem drama, só com clareza de quem entende o céu. Há meses você carrega um peso que não é só sobre números. É sobre merecimento, sobre valor, sobre quanto você acha que vale. Leão nasceu para brilhar, para ser visto, para ser reconhecido. Mas o dinheiro nunca foi sobre brilhar para os outros. Muitas vezes você gasta para provar algo que ninguém pediu. Compra para parecer bem, para sustentar uma imagem, para não decepcionar. E no fim do mês, a conta não fecha do jeito que devia. Isso cansa, isso pesa, isso corrói a confiança aos poucos. Você já se perguntou se está no controle do próprio dinheiro ou se o dinheiro está controlando quem você tenta ser? Pense na última vez que você pagou por algo caro demais. Talvez um presente, talvez uma saída, talvez uma roupa nova. No momento, parecia certo, parecia necessário, parecia até merecido. Depois, veio aquele aperto no peito ao checar o saldo. Esse ciclo se repete porque ninguém nunca te ensinou outro jeito. Ninguém te mostrou como brilhar sem gastar mais do que tem. Você aprendeu cedo que ser visto custa caro, literalmente. E foi carregando essa crença sem perceber o quanto pesava. Agora imagine viver sem essa conta invisível pendurada no peito. Imagine gastar por escolha, não por medo de parecer pequeno. Esse é exatamente o convite que o céu está fazendo agora. Agora deixa eu te explicar o que realmente acontece no céu. Um eclipse solar é uma lua nova muito mais intensa. É o começo de um ciclo, só que turbinado, amplificado. Quando isso acontece no seu signo, o reset é pessoal. Não é o mundo mudando, é você sendo convidado a mudar. O Sol representa a identidade, propósito, aquilo que te move por dentro. Quando ele some por alguns minutos, alguma máscara também some. Você para de fingir que está tudo sob controle financeiro e encara, de frente, o que realmente precisa ser ajustado. Esse eclipse pede coragem para olhar o extrato sem se esconder. Pede honestidade sobre gastos que só existem para alimentar o ego. E pede uma decisão: você vai continuar no mesmo padrão ou não? Tecnicamente, esse é um eclipse solar total. O Sol some por completo. Ele passa perto do chamado nó lunar, um ponto de destino. Astrólogos chamam isso de portal, um marco que fica registrado. Você não precisa entender a matemática celeste para sentir o efeito. Basta saber que esse dia carrega um peso simbólico enorme. É como se o universo apertasse o botão de reiniciar, com cuidado. Não apaga o que você viveu, mas muda o rumo daqui para frente. E porque acontece no seu signo, o efeito chega mais perto. Chega no bolso, chega na autoestima, chega na forma de gastar. Outros signos vão sentir esse eclipse de longe, como um eco. Você vai sentir de perto, como quem está no centro do palco. Esse é o momento de nomear o padrão, sem culpa, com clareza. Leão tem um jeito generoso de lidar com o dinheiro. Você paga a conta, você banca o rolê, você resolve o problema dos outros. Isso vem de um lugar bonito, de vontade de cuidar, mas às vezes vira um jeito de comprar aprovação. Você já gastou além da conta para não parecer o avarento do grupo? Já disse "eu pago" quando por dentro sabia que não podia?
Esse é o espelho que o eclipse coloca na sua frente. Não é sobre ganhar mais, é sobre gastar por outro motivo. O motivo certo é cuidado, não é medo de julgamento. Repare quantas vezes o orgulho decidiu por você essa semana. Reconhecer isso, sem se culpar, já é metade da virada. Tem outro padrão comum que talvez você reconheça também. Aquele hábito de evitar falar de dinheiro com quem você ama. Como se admitir um aperto financeiro diminuísse seu valor como pessoa. Leão tem medo de parecer fraco, de parecer necessitado, de parecer menor. Mas pedir ajuda, dividir a conta, negociar um prazo não é fraqueza. É estratégia, é inteligência, é maturidade que poucos signos têm coragem de mostrar. Outro padrão: comprar para preencher um vazio de reconhecimento no trabalho. Aquele aumento que não veio, aquela promoção que atrasou, aquele elogio que faltou. Em vez de sentir a frustração, você vai às compras. A dor some por um instante, mas não vai embora de fato. Mas volta, sempre volta, porque a raiz do problema continua intacta. O eclipse ilumina exatamente essa raiz, para que você finalmente a trate. Agora vem a parte prática, a que você mais precisa ouvir. Nos dias ao redor de 12 de agosto, evite decisões financeiras por impulso. Não assine nada só porque quer provar que está indo bem. Espere alguns dias antes de qualquer compra grande, sem pressa. Use esse período para revisar assinaturas, contas e gastos automáticos. Corte o que só existe para sustentar uma imagem, não uma vida. Escreva em papel mesmo para onde seu dinheiro está indo. Pergunte a cada gasto se aquilo é você ou é vaidade. Se a resposta for vaidade, guarde o dinheiro, respire, siga em frente. Esse pequeno hábito repetido já muda o mês inteiro. E lembre-se, pedir ajuda com finanças não é fraqueza nenhuma. Procurar orientação profissional é sabedoria, não é derrota. Outra atitude prática: separe uma pequena reserva antes de qualquer gasto extra. Nem que seja pouco, o gesto já educa seu comportamento financeiro. Guardar primeiro, gastar depois é o oposto do padrão antigo. Experimente também revisar planos, serviços e assinaturas duplicadas essa semana. Muita gente, Leão, paga por coisas que nem usa mais. Cancele o que não serve, sem dó, sem apego, sem desculpa. Se puder, converse com alguém de confiança sobre suas metas financeiras. Falar em voz alta transforma intenção vaga em compromisso real. E se surgir uma dívida antiga, esse é o momento de negociar. Peça condições melhores, prazos maiores, juros menores, sem vergonha nenhuma. O eclipse favorece recomeços, inclusive recomeços com bancos e credores. Escute com atenção, porque isso é o coração de tudo. O eclipse em Leão não vai encher sua conta da noite para o dia. Ele vai mudar a relação, o vínculo, o significado do dinheiro para você. Depois de 12 de agosto, muita gente do seu signo relata a clareza súbita, uma vontade repentina de organizar o que estava largado, uma coragem nova para cortar gastos que não fazem mais sentido. Isso não é coincidência, é o Sol pedindo autenticidade financeira. Dinheiro autêntico é aquele que sustenta quem você é de verdade, não o personagem que você mostra nas redes ou entre amigos. Quando você alinha gasto com valor real, o alívio é imediato. A ansiedade some, porque a briga interna finalmente aquieta. E o merecimento deixa de precisar de prova, de plateia, de aplauso. Deixa eu te contar algo que talvez ninguém tenha te dito. Você não precisa impressionar ninguém para ser digno de prosperidade. O universo não está cronometrando seu sucesso pela opinião alheia. Leão brilha sozinho, sem precisar de holofote emprestado. Esse eclipse pede exatamente isso: brilho que vem de dentro, não da conta bancária que os outros acham que você tem. Pense nisso como plantar em terra nova, sem as ervas daninhas antigas. As ervas daninhas eram os gastos por ego, por medo, por hábito. A terra nova é a decisão de gastar com um propósito real. Esse é o presente escondido dentro de um eclipse tão intenso. Existe um arquétipo de leão que vale a pena conhecer agora.
É o rei ou a rainha que já não precisa provar o trono. Esse arquétipo não gasta para convencer, gasta para construir. Não compra aplausos, investe em algo que dura além do momento. Esse é o leão maduro, o que o eclipse quer revelar. Ele existe dentro de você, mesmo que ainda esteja escondido. Talvez você já tenha sentido esse leão em decisões antigas e sábias. Aquela vez que economizou para um objetivo maior sem se abalar. Aquela vez que disse não a um convite caro sem culpa. Esse leão sabia, no fundo, que o valor dele não estava ali. Estava em outro lugar, mais firme, mais quieto, mais duradouro. O eclipse de agosto convida esse leão a assumir o comando e deixar o leão inseguro descansar um pouco por enquanto. Nas próximas semanas, 3 áreas vão pedir sua atenção direta. Primeiro, contratos e acordos financeiros que estavam parados há tempos. Segundo, uma fonte de renda que pode se reorganizar ou crescer. Terceiro, um gasto recorrente que precisa ser cortado sem dó. Repare qual dessas 3 bate mais forte dentro de você agora. Essa é a área onde o eclipse está mexendo primeiro. Não ignore o sinal, mesmo que pareça pequeno ou bobo. Muitas vezes, a virada começa numa decisão simples, quase invisível. Um cancelamento de assinatura, uma ligação adiada, uma conversa evitada. Esse eclipse te dá coragem para resolver o que estava travado. Aproveite essa coragem enquanto ela está tão disponível assim. Se foi a primeira área, contratos, procure revisar tudo com calma. Releia cláusulas, confira prazos, pergunte antes de assinar qualquer coisa nova. Se foi a segunda, renda, fique atento a convites, propostas, contatos inesperados. Agosto costuma trazer portas que ficaram fechadas por meses a fio. Se foi a terceira, o gasto recorrente, haja hoje mesmo, sem adiar. Cada dia de atraso é um dia a mais alimentando o padrão antigo. Você não precisa resolver tudo de uma vez, ninguém consegue isso. Mas precisa começar por onde o eclipse já está batendo mais forte. O céu não trabalha sozinho, ele trabalha junto com sua ação. Vamos voltar para aquele momento em que você clicou nesse vídeo. Você queria saber se o dinheiro realmente vai mudar em agosto. A resposta é sim, mas não do jeito que você imaginava. Não vai cair dinheiro do céu, isso ninguém promete com honestidade. Vai cair sim uma clareza sobre onde ele estava vazando. E clareza, para quem sabe usar, vale mais que sorte. Sorte vai embora, clareza fica e constrói um caminho sólido. Esse é o verdadeiro reset que o título deste vídeo prometia. Um reset de consciência, não um milagre instantâneo na conta. E consciência, no seu caso, é ferramenta poderosa o bastante. Escute com atenção esse detalhe, porque muitos vão ignorar exatamente isso. Reset de consciência, com o tempo, vira reset de conta também. A ordem certa é essa: primeiro a cabeça, depois o bolso. Quem tenta pular essa ordem geralmente volta ao mesmo padrão antigo. Você já tentou se organizar financeiramente sem mudar a raiz emocional? E sabe como terminou? Voltou tudo como estava em poucas semanas. Dessa vez pode ser diferente, porque o eclipse trabalha na raiz. Ele não pede planilha, pede honestidade sobre o motivo dos gastos. Depois que essa honestidade aparece, a planilha se torna fácil demais. Antes de fechar, quero te deixar um exercício simples para hoje. Pegue o celular e olhe o extrato dos últimos 30 dias. Marque cada gasto que foi feito por impulso ou por vaidade. Não julgue, apenas observe, como quem lê as estrelas sem pressa. Esse mapa vai te mostrar exatamente onde o eclipse quer agir. Guarde esse papel, essa lista, esse pequeno registro do momento. Depois de 12 de agosto, revisite e veja o que mudou. Eu aposto que você vai se surpreender com a própria evolução. Leão que se organiza financeiramente se torna praticamente imbatível, porque junto ao brilho natural, com uma base sólida por trás. Se quiser ir além, faça também uma lista de 3 metas. Uma meta para os próximos 30 dias, simples e alcançável.
uma meta para os próximos 3 meses, um pouco mais ousada, e uma meta para depois do eclipse, olhando para o ano. Não precisa ser valor exato, pode ser uma direção clara. Guardar mais, gastar com propósito, quitar uma dívida específica, investir pouco. O importante é que a meta seja sua, não do vizinho. Leão se compara demais com quem está ao redor, e isso atrapalha. Sua jornada financeira não precisa parecer com a de mais ninguém. Ela precisa fazer sentido para a vida que você quer construir. Releia essas metas toda semana, até 12 de agosto, e depois. Esse pequeno ritual mantém o eclipse trabalhando a seu favor. Se esse vídeo fez sentido para você, faça uma coisa agora. Comenta aqui embaixo o seu signo, sem pensar 2 vezes. Isso me ajuda a trazer conteúdos ainda mais certeiros para você. E clica no sino, siga o canal, não perca o que vem depois, porque agosto de 2026 ainda vai revelar muita coisa pelo caminho. E eu quero estar aqui, contando cada capítulo junto com você. Quero te contar mais uma coisa antes de você sair desse vídeo. Muita gente confunde autoestima com extrato bancário, e isso machuca. Seu valor não sobe quando a conta está cheia por acaso. Seu valor não desce quando o mês aperta um pouco mais. Você é a mesma pessoa em qualquer um desses cenários. O eclipse pede exatamente essa separação: quem você é do que você tem. Quando essas 2 coisas se misturam, toda decisão financeira vira emocional. Você gasta quando está triste, gasta quando está feliz, gasta para provar. Quando finalmente separa as 2 coisas, o dinheiro vira só uma ferramenta. Deixa de ser palco, deixa de ser prova, deixa de ser espelho. E aí sim, ele começa a crescer com mais naturalidade, porque decisões calmas, tomadas com clareza, sempre rendem mais que decisões impulsivas. Observe também o seu diálogo interno quando o assunto é dinheiro. Você fala consigo mesmo com gentileza ou com dureza excessiva? Muitos leões se cobram demais, se comparam demais, se punem demais. Esse tipo de fala interna também afasta a prosperidade, silenciosamente. Prosperidade gosta de espaços calmos, não de campos de batalha internos. A partir de agora, troque a cobrança por acompanhamento gentil. Em vez de "eu de novo gastei errado", tente "estou aprendendo e tudo bem". Essa mudança parece pequena, mas ao longo dos meses faz diferença enorme. O eclipse em Leão favorece quem trata a si mesmo com respeito. E dinheiro, no fundo, sempre segue para onde há respeito de verdade. Uma última reflexão antes de fecharmos esse encontro de hoje. Muita gente espera o dinheiro chegar para começar a se sentir segura, mas a segurança quase sempre precisa vir primeiro, lá de dentro. Não estou falando de ingenuidade, nem de fingir que tudo está bem. Estou falando de construir uma base emocional que não depende só do saldo. Quando essa base existe, o dinheiro que chega se mantém por mais tempo. Quando ela não existe, o dinheiro escorre pelos dedos, não importa quanto entre. Esse é o verdadeiro trabalho que o eclipse de agosto propõe para você. Não é sobre ficar rico da noite para o dia, é sobre construir algo que nenhum imprevisto consiga derrubar tão fácil. O céu já falou, o eclipse já está marcado, o convite está feito. Agora, a escolha, como sempre, é inteiramente sua.